Veja, na década de 50, se fazia cirurgia bariátrica para perda de peso e estética. Veja, hoje a gente não fala mais nisso, né? Hoje nós tratamos a obesidade e suas complicações metabólicas. Quem tem mais indicação de cirurgia, o que tem mais peso ou o que tem doença? É o que tem doença, né? Claro que o outro também terá, mas a prioridade é nós falarmos e tratarmos doença. A cirurgia bariátrica é o método atual que tem melhor resposta ao tratamento da obesidade. Sim. Então, uma obesidade grave, a gente, às vezes, não pode ficar perdendo tempo, né? Sim. No primeiro ano, você pode ter uma perda de peso igual, até no segundo ano. Mas, a partir de tempo mais prolongado, o bypass acaba tendo uma perda de peso mais sustentada do que o sleeve, né? O sucesso da cirurgia é você ter controlado as doenças e o paciente ter, de novo, a sua qualidade de vida, seja no sentido emocional, no sentido físico. Conscientizar esse paciente que ele tem que ficar no pós-operatório. Sim. Para sempre. Está começando mais um Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidência. O tema de hoje é um tema de extrema relevância. Falaremos sobre cirurgia bariátrica e dentro do contexto da obesidade. Obesidade é uma doença, né, classificada pela Organização Mundial de Saúde, uma pandemia. Hoje o mundo inteiro sofre, o Brasil sofre muito com a obesidade e com números crescentes a cada novo dado que sai oficial. E a gente ainda tem a cirurgia bariátrica como tratamento mais eficaz para tratar o peso e para tratar comorbidades. E então vamos desmistificar uma série de coisas, tabus, mitos, dúvidas, falar com seriedade. E para essa conversa eu trouxe meu grande colega, cirurgião geral, cirurgião bariátrico do aparelho digestivo, o Dr. Paulo Afonso Nunes Nassif, que dispensa apresentações, né? O Dr. Nassif, ele tem uma enorme experiência, tem um currículo extenso e um coração enorme. Nassif, é um prazer e uma honra estar te entrevistando hoje aqui. Tinha muita vontade desse momento, porque Poxa, a gente troca bastante ideia, conversa no dia a dia, está sempre junto, né, no trabalho, uma especialidade muito afim, e poder trazer para o público aqui toda a tua experiência, todo o teu carisma e toda a tua ciência mesmo, toda a tua experiência. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado, André. Igualmente, eu sabe o quanto gosto de você e trabalharmos juntos. E é um prazer enorme estar aqui, e ainda mais que a gente pode trazer informações que podem ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que isso possa entrar na casa de cada um, algumas dicas, algumas coisas que podem trazer benefícios. E é isso que a gente espera dessa participação aqui. Esse é o intuito, né? E como eu falei, né, a cirurgia bariátrica ela ainda é o tratamento de escolha em casos mais graves de obesidade, é o tratamento que tem maiores perdas de peso, a maior eficiência, né, como tratamento. A gente tem visto clinicamente surgir muita coisa no mundo da obesidade aí, mas a gente sabe ainda que a bariátrica ela tem uma potência maior de tratamento, mas ela não é para todo mundo, ela não é para todo momento. Né? Eu acho que seria legal a gente começar por aí, saber assim, para quem e quando, né, operar o paciente. Sabe que essa é uma pergunta muito, muito gostosa de responder, porque existem os parâmetros, né, as regras que fazem com que a gente indique a cirurgia bariátrica, que é aquelas conhecidas de todos, baseada no IMC, baseada em se tem doenças associadas ou não, enfim. Mas tudo isso vem mudando muito, né? Então, inclusive a tendência hoje é a gente chamar de cirurgia metabólica, né? Não mais cirurgia bariátrica, porque, veja, na década de 50, se fazia cirurgia bariátrica para perda de peso e estética. Veja, hoje
a gente não fala mais nisso, né? Hoje nós tratamos a obesidade e suas complicações metabólicas, quer dizer, as doenças que, pelo excesso de peso, acabam trazendo né, esse estado de doenças para as pessoas. Mas uma coisa é importante, né? A gente tem que respeitar, obviamente, essas regras que existem, que são do Ministério Público, do Ministério da Saúde, enfim. Mas hoje a gente tem que olhar para o paciente individualmente, né? Às vezes não é o paciente que tem mais peso que tem mais indicação de cirurgia, né? Nós temos que olhar saúde, nós temos que olhar doenças. Então, nós já temos, como você bem disse no início, que a obesidade é uma doença grave, crônica, complexa, traz outras doenças. Então, é esse foco que a gente tem, né? E nós, como médicos, atuando há tanto tempo como você na obesidade, a gente sabe que aquele paciente tem mais risco de saúde e que não tem um IMC elevado do que um paciente que tem mais peso, mas não tem as doenças, é uma obesidade mais tranquila, e a gente tem que dar prioridade para aquele que tem doença. Então, se você me perguntar quem tem mais indicação de cirurgia, o que tem mais peso ou o que tem doença? É o que tem doença, né? Claro que o outro também terá, mas a prioridade é nós falarmos e tratarmos doença. Perfeito. Eu acho que esse é a primeira mensagem, eu acho que já muda um pouco o paradigma, né? De pensar que eu estou tratando peso, eu não estou tratando peso, eu estou tratando obesidade. Como doença. Como doença, sim. Claro, perder peso é importante? Lógico que é importante, mas o foco do meu tratamento não é esse, é que por meio de uma cirurgia bariátrica eu possa trazer mais saúde e mais qualidade de vida às pessoas que têm a doença obesidade. Não, e tanto é isso que a cirurgia evoluiu, né? Eu estava conversando antes contigo, tu me trouxe que tu começou a fazer cirurgia bariátrica 99, né? De lá para cá, as técnicas evoluíram muito. Por quê? Porque passaram a ver aonde que eu impactava na saúde, beneficamente, e aonde o prejuízo, às vezes, não era... O benefício era menor, às vezes, do que o prejuízo. Claro. Né? E nisso foi mudando muito, né? E isso é verdade, né? O benefício acaba sendo muito maior. Sim. Mesmo você levando a pessoa a uma agressão cirúrgica. Mas o que traz de resultados positivos para a saúde, eles são fantásticos. Sim, né? Não, a gente vê, a gente que acompanha muito paciente metabólico, que indica, né, a cirurgia bariátrica para muitos casos, é muito nítido, né? É a única ferramenta? Claro que não, mas é uma ótima ferramenta e quando bem indicada, tem que ser usada. Uma das coisas que entra sempre na indicação é ter tentado um tratamento clínico. Eu acho que isso as pessoas não conseguem também assimilar tão bem, porque parece assim, eu vou ter que falhar num tratamento para ir para bariátrica. Não, assim, tem pessoas que têm uma resposta muito boa ao tratamento clínico. Sim. Então, acho que tentar uma coisa mais conservadora inicialmente deve ser tentado e por um tempo suficiente que aquilo se coloque como uma prova de tratamento ou não, né? Com certeza. Eu acho que você dentro da avaliação que qualquer um de nós profissionais da equipe está fazendo com aquele paciente, nós já estamos tratando, porque nós já estamos iniciando. Olha, você tem uma resistência à insulina, você tem uma probabilidade de ter diabetes, você está com pressão alta. Na própria avaliação, você já começa a tratar o paciente. Só que antes tinha uma máxima, que isso é legal de colocar, que assim, tinha uma máxima antes, que a indicação da cirurgia bariátrica é depois que você esgota todos os tratamentos assim e tal. Isso acaba acontecendo, mas o que a gente tem que falar hoje é assim, que já foi falado por você, que é endocrinologista, e isso nos dá um aval muito grande, é de que a cirurgia bariátrica é o método atual que tem melhor resposta ao tratamento da obesidade. Sim. Então, uma obesidade grave, a gente, às vezes, não pode ficar perdendo tempo, né? Sim. Você tem que, às vezes, atuar mais rápido nesse paciente que tem muitas doenças. Isso é bacana porque
existe assim, as pessoas sempre chegam e falam assim, eu tenho que fazer 2 anos de preparo, eu tenho que fazer 5 anos de preparo. Então, por isso que eu iniciei dizendo que a avaliação tem que ser individual, Sim. cada pessoa é de um jeito, cada... porque aquele critério do IMC ou da comorbidade, a gente vai ali, põe no Google, ele está ali. Não é isso que a gente precisa falar aqui, a gente tem que falar o que é o dia a dia, né, de quem está vivendo isso e o que vê, o que sente, o que tem saído à luz do conhecimento científico aí, que mostra para quem eu indico, para quem eu seguro. Estava conversando antes aqui, num outro episódio com um colega urologista. Sim. E ele me trouxe uma frase que é interessante, que eu acho que cabe bem aqui também. Ele falou que, assim, o mais difícil, às vezes, não é indicar uma cirurgia, mas sim para quem eu não devo indicar. E eu acho que aí a gente tem realmente um certo perfil de pessoas que, se estiver nos ouvindo ou conhecer alguém, ficar atento. Mas isso é muito importante. Você sabe que lá nós temos, há bastante tempo, os pacientes que a gente não indica cirurgia. Sim. E nós fizemos até uma campanha uma vez dizendo, né, que você pode conseguir sem a cirurgia, tal, que foi. Sim. E o resultado foi bom. Assim, alguns pacientes que respondem a esse tratamento de mudança de hábitos de vida, de eventualmente tomar uma medicação, exercício, enfim, tudo que traz uma vida saudável, às vezes esses pacientes, depois de 2, 3 anos, acabam tendo recidiva e até acabam precisando de uma cirurgia. Sim. Mas tem os respondedores, e para esses respondedores a gente pode dizer não. Né? E assim, aquele paciente que tem lá um distúrbio psiquiátrico, um problema mais importante, mais severo, é óbvio que, no mínimo, cuidado, mas eu vejo a gente lá faz isso muito, né? A gente sempre quer ter um psiquiatra junto que também ou avalize ou desabone, desde que não tenha preconceito, mas assim, que seja um profissional que entenda o que está, né? Da rotina. Da rotina, porque também não dá para colocar como uma contraindicação absoluta a pessoa que toma lá um ou outro medicamento psiquiátrico e achar que isso aí, né, contraindicaria uma cirurgia, né? Não, e tem bastante estudos hoje mostrando que a maioria dessas alterações melhoram no pós-operatório, né? Como também tem quem não tinha e passa a ter no pós-operatório. Então, mas tem que tomar todos os cuidados, né? Para seguir o protocolo. Né? O clínico, o endócrino, lógico. psicóloga, nutricionista, cada um tem ali uma função na equipe para estar... Claro, porque nenhum isoladamente consegue fazer um tratamento mais adequado possível se não tiver a opinião de todos os outros e a intervenção dos outros, né? Então é muito importante que não exista a vaidade, né? Se a nutricionista disse, olha, não é momento, não é momento. Não é momento. Isso faz parte de um bom tratamento. E eu acho que a equipe bem alinhada nisso também, ela tem que ter essa comunicação, assim. Aquele não é uma guerra, assim, de quantos sim, quantos não, vamos ver quem ganha. Não. Tem um não, não tem que respeitar aquele não. E é um não que claro, basta. vai ter uma discussão. Por quê? Por que argumentação e tal. Tudo bem. Então, não é o momento. E idade chega a ser um critério, assim... Lógico, assim, eu estava vendo até que tem se operado adolescentes, mas que daí já fecharam cartilagem de crescimento. Tem alguns critérios meio técnicos, mas o que assim, na tua prática, assim... Então, isso é uma coisa boa de falar. Assim, hoje, como a expectativa de vida aumentou muito em longevidade, hoje nós temos muitos pacientes que são considerados idosos pela regulamentação do nosso país, que na verdade não são idosos. Sim. Né? Então, até eu acho que deveria mudar isso, né? Mas que tem uma perspectiva de vida muito boa, mas que ele tem, por exemplo, uma necessidade de colocar uma prótese no quadril. Não é porque ele tem 70 anos que você não possa dar uma oportunidade, uma pessoa que está bem de saúde e tudo, claro. Tem que escolher muito bem os critérios, qual técnica cirúrgica, lembrar que a idade mais avançada tem menos reserva fisiológica, você pode ter a sarcopenia, enfim. Mas você pode preparar uma pessoa assim e oferecer uma melhor qualidade de vida. Então, essas indicações de prótese estão aumentando. Né? Então,
o paciente Estão ligados a peso, né? está ligado a peso. Aí você tem que diminuir o peso para dar qualidade cirúrgica para o ortopedista, o neurologista, quem for fazer a cirurgia que for, para que o paciente possa se recuperar e continuar com qualidade de vida. Então, a gente tem que analisar muito bem isso, mas aumentou o número de cirurgias em pacientes entre 65 entre 60 e 70 anos, aumentou. Sim, e também, não te cortando, mas assim, e também no jovem, né? No adulto. Então, o adolescente, eu tenho um senão, assim, Sim. você veja, nós operamos, você acompanhou, cuidou junto daquela menina de 11 anos, mas é uma situação de exceção, era um caso muito grave, que a menina tinha risco de vida a qualquer minuto. Então, tá. Mas agora, se você, assim, o adolescente, existem estudos, já bastante estudos mostrando resultados bons, recidivas, enfim. O que a gente tem que analisar bem é assim, que o adolescente, ele ainda não tem aquela maturidade, ele não. Você tem que, assim, ver muito bem isso, né? Para você. Ele está num momento da vida dele que ele vai para o shopping com os amigos, ele vai para o cinema, ele quer comer pipoca, vai tomar sorvete. Ele está num momento diferente, né? De maturidade e do dia a dia. Então, a gente lá tem, você sabe, assim, adolescentes, eu não opero muito, a não ser que realmente precise. Sim. E que tenha a avaliação da equipe, de preferência do pediatra. Tem que ter o pediatra, tem que ter o endocrinologista. E uma coisa que a gente passou a fazer, André, é o teste genético, para ver se você não tem nenhuma alteração genética. Que Então, nessa idade, uma obesidade grave nessa idade. Porque a gente não está falando de obesidade comum, a gente está falando de obesidade... um adolescente que tem uma obesidade que está atrapalhando a vida dele, tudo assim. Mas, claro, ele já vem pronto, do pediatra, do endocrinologista, enfim. Mas precisa ter muito critério. E sabe, assim, até isso que tu trouxe, assim, dessa questão da maturidade, eu vejo também no diabetes, porque abre um quadro de diabetes, tipo, num adolescente, a própria sociedade, ela é mais flexível quanto às metas naquela idade, porque é difícil querer exigir uma rigidez numa idade dessa. E a gente sabe que, assim, os problemas, principalmente ligados à obesidade, eles vão aparecer numa idade um pouco mais avançada, né? Normalmente. Isso. Então, salvo exceções, eu acho que fica essa mensagem, né? Essa mensagem. Abaixo de 18, em especial 16 anos, acima de 65, 70, vai ser uma exceção, mas tem espaço. Mas assim, os critérios da indicação têm que ser muito rígidos pelas condições especiais que cada classe dessa tem. Claro. Então, claro, se você perguntar, a literatura médica hoje traz que um paciente acima de 65 anos pode ter um pouco mais de complicações do que abaixo. Então, por quê? Porque existe uma diferença, como a reserva fisiológica, como o estado sarcopênico, enfim, outras coisas, que a gente tem que tomar muito cuidado antes. E não pode esquecer, no idoso, de ter uma avaliação do estado funcional dele. Então, assim, é muito importante ver o estado funcional. Você vai trazer mais benefício ou mais prejuízo com a cirurgia? Então, talvez você faça uma cirurgia num determinado paciente que precisa colocar uma prótese de quadril e não seja possível depois colocar prótese de quadril, porque, entende? Então, assim, são critérios assim que tem que se ver muito bem detalhado para poder indicar esperando um resultado bom. Legal. E dentro das técnicas, a gente tem as duas mais utilizadas, que eu acho que é a que vale a pena a gente dar uma conversada aqui, que é a gastrectomia vertical sleeve e o bypass, né? O bypass gástrico. Qual que é a tua opinião a respeito do balão? Que seria uma coisa um pouco antes, assim, né, na CIF. E muita gente pergunta também no consultório. Então, assim, nós sempre tivemos dentro da equipe o nosso endoscopista lá, que é o Dr. Rocha, que ele sempre colocou o balão e ele que sempre fez o protocolo do balão. Então, a experiência é toda dele. O que a gente acha do balão é de que maneira você passa a expectativa para o paciente, entendeu? Então, a gente tem que entender que o balão,
ele é uma restrição onde você coloca dentro do estômago esse balão, vai ocupar um espaço dentro do estômago e você tem a tendência de comer menos e você já se sentir mais saciado. Mas tem que esclarecer ao paciente de que nós não estamos interferindo em incretina, nos hormônios, nos sinalizadores. Então, quando ele tira esse balão, ele tem a tendência a recuperar o peso. E a maioria das publicações mostra isso, né? Recupera o peso. Então, quando você passa a imagem, assim, não é, olha, isso aqui vai resolver a tua obesidade. Tem que passar a ideia de que é um percentual de perda de peso menor, que às vezes pode até não tirá-lo do quadro de obesidade, e ele tem que entender que ele tem esse tempo que ele está com o balão, seria um tempo de ele mudar os hábitos de vida dele passar a ter uma vida mais saudável, associando o exercício físico, a alimentação saudável, dormir bem. Tem várias coisas, né? Não é só comida e exercício, sim, né? sim. O sono, tem várias coisas que a gente poderia falar aqui. Mas é o momento de se mudar. E se ele tira o balão e fica nos velhos hábitos, ele vai ganhar o peso de novo. Porque é temporário, né? O temporário, balão, ele obrigatoriamente um método temporário. É, e a obesidade, ela não é temporária, não é né? É uma doença crônica. É uma doença crônica. Então, exatamente. Então, assim, é muito importante que o médico passe a informação do que o balão, qual é a finalidade do balão, o que ele pode trazer. Claro, você vai lá, tem uma pessoa com obesidade grau 1, que precisa perder pouquinho peso. Um balão, né, pode trazer um resultado satisfatório, mas da mesma maneira que o que tem obesidade grau 3 tem que mudar os hábitos de vida. Entendeu? E tem também a história de um grande obeso, você utilizar o balão como perda de peso pré-operatório, que a gente realmente não vê muito. Se fala isso, né? Mas a gente não, na prática, não faz isso, porque todos conseguem perder peso antes da cirurgia, né? Sim. E que é muito importante. E então o balão, ele tem seu espaço dentro dessa conotação. Que eu acho que assim, entender, né, a cirurgia bariátrica, a partir do momento que foi feito ali, seja uma técnica ou outra, é permanente, né? Pode haver um relaxamento ali com o tempo, né? Isso é reavaliado depois, mas em geral o paciente está tratado permanentemente para a obesidade, não que ele não possa reganhar, mas ele está com um tratamento permanente. Sim. Como é a obesidade? É uma doença crônica. Né? O paciente que está com o balão, ele tem um tratamento temporário por uma condição crônica. Então, ele vai ter que depois substituir por alguma outra coisa. Exatamente. É isso. É esse o ponto. E dentro das técnicas, das duas que eu falei, pelo menos, o que explica assim um pouquinho pra gente como é que funciona cada uma, como que tu vê cada técnica, né? Qual que é a tua indicação também? Então, veja, vamos falar das duas, né? Da gastrectomia vertical, que é o sleeve, e do bypass. Em boa parte do mundo, maioria dos centros de cirurgia bariátrica, hoje o sleeve cresceu muito, é muito realizada. No Brasil, o bypass ainda sobrevive como talvez a técnica, ainda é a técnica mais realizada. E foi muito engraçado porque uma pessoa falou assim para mim, olha, será que só nós estamos certos? O mundo inteiro está errado? Daí eu disse, né, até numa brincadeira, alguém respondeu assim, na época da banda gástrica, só o Brasil não queria colocar. E acabou a banda gástrica no mundo inteiro. Então, assim, é aquela historinha lá do começo. Vamos avaliar o Dr. André como o Dr. André. Vamos ver o quadro dele. Se você tem uma indicação para sleeve boa, a gente pode indicar a técnica. A técnica não deve ser indicada a que eu gosto ou a que o paciente quer. A técnica que tem que ser indicada é a que melhor contempla o caso dele. Então, o sleeve. Quando que a gente deve evitar a indicação do sleeve? A gente deve evitar em pacientes que têm doenças metabólicas graves. Por quê? Porque o bypass vai ter uma resposta um pouco melhor.
em pacientes que têm doença do refluxo, porque o sleeve é uma cirurgia que tem a tendência de trazer um pouco de refluxo no pós-operatório, e pacientes, por exemplo, assim, você tem lá um diabetes grave, um diabetes que depende de muita medicação. Nós temos uma chance de controle do diabetes um pouco menor do que se a gente fizer o bypass. Então, o bypass, mas quais são as vantagens do sleeve? Você não tem o desvio intestinal, você não tem o estômago excluso, que você acaba não tendo acesso. Então, você entendeu? Você tem que ver assim. Agora, se eu tenho um paciente, uma menina de 23 anos, idade fértil, não tem nenhum problema de saúde, vamos dizer, ainda de só com o quadro de doença, obesidade, né? não tem refluxo, não tem nada, nós podemos optar por um sleeve. E, em compensação, quando você tem um paciente que tem mais doenças, que tem a doença do refluxo, aí a melhor indicação é o bypass. E a gente ainda faz muito mais o bypass do que o sleeve. Porque a maioria das pessoas, os brasileiros, eles têm um perfil que responde bem ao bypass. A maioria dos nossos pacientes tem 40, 45, 50, dependendo. Se a gente vai para o Sistema Único de Saúde, os pacientes são muito mais pesados, com muito mais doenças. Aí você também tem uma situação assim. Quando você faz uma cirurgia tipo bypass, que você tem desvio do intestino, vai depender bastante de vitaminas e tal, você também tem que saber se o paciente tem condições de manter esse tratamento. Você entendeu? É muito individual a avaliação. Então, a gente tem que usar bastante critério quando indica a cirurgia. O que tem acontecido atualmente? Estão sendo realizadas técnicas diferentes, que ainda não são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, mas que são técnicas que estão vindo para somar, exemplo, assim, na falha do bypass, na falha do sleeve, para qual que é melhor você... Então, são chamadas de técnicas emergentes agora. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, junto com o CBCD e o CBC, que são os outros colégios de cirurgia, publicaram agora, recentemente, o resultado de que cada técnica está tendo e o que é a opinião dessas sociedades em relação a fazer ou não fazer e o que precisa ter de cuidado. Isso vai passar, lógico, pelo CFM, pela Câmara Técnica, para ver se serão aprovadas ou não, mas existe sempre assim, veja, muitos estudos estão sendo realizados, muitas pesquisas, para que a gente possa, eventualmente, vir a ter um resultado melhor. Mas hoje, se você perguntar assim para mim, Nassif, qual técnica você faz mais? Hoje eu faço bem mais o bypass do que a gastrectomia vertical. Assim, no primeiro ano você pode ter uma perda de peso igual, até no segundo ano. Mas a partir de tempo mais prolongado, o bypass acaba tendo uma perda de peso mais sustentada do que o sleeve. E qual é a diferença delas, né? A diferença é que no sleeve eu só vou mexer no estômago, mas eu tiro a grande parte do estômago e vai embora. No bypass, apesar de eu ficar com um segmento que eu não tenho acesso, que a gente chama de estômago excluso, você não tira nada do paciente. É 100%, essa técnica é 100% viável de se fazer o trânsito todo de novo, né? E já no sleeve você não tem mais aquela parte do estômago. Você pode converter em outro procedimento, mas não pode reverter como você pode no bypass. Entendeu? Então, são técnicas que têm seus espaços, né? O sleeve, como eu disse, está crescendo muito no mundo inteiro. O que daqui a uns anos a gente vai ver se foi acertado isso ou não foi acertado, vai ser as consequências de cada cirurgia. Eu acho que essas duas técnicas, elas são consolidadas até, né? São consolidadas. As técnicas mais experimentais, elas ou já caíram em desuso, ou ainda estão em estudo, mas o que a gente tem de consolidado é isso. É lógico que o refinamento, assim, de quem vai melhor para cada uma,
A gente já tem hoje, mas com o tempo a experiência só vai aumentar e dar mais embasamento. Mas eu acho assim, as duas técnicas são bem-vindas, né? Cada uma com o seu espaço. E não só elas, como vir mais, porque a gente está falando, obesidade, uma doença crônica, pandêmica, que assola a humanidade hoje, então a gente precisa de recurso, né? Ferramenta. E uma coisa bacana de dizer é que assim, ó, o Brasil está muito bem situado, né, na cirurgia bariátrica. Nós é a segunda sociedade que mais realiza, né? Só os Estados Unidos faz mais do que a gente. Então, e o conhecimento e os estudos dentro do Brasil também cresceram muito. Nós temos uma sociedade muito forte, que é a Sociedade Bariátrica de Cirurgia. E assim, sabe, todos muito atuantes, existe uma união aí grande dentro da sociedade no sentido de se trazer o melhor cada dia mais para os pacientes. Isso é gratificante. Sim. Né? E um pouco parte prática, assim, paciente que vai operar. É uma pergunta assim que eu estou fazendo às vezes lá o pré-operatório no consultório, daí eu falo assim, doutor, mas eu ficar quanto tempo em repouso, ou como é que eu interno, opero no dia, como é que está hoje isso, essa parte prática? Não, assim? Hoje, assim, a maioria dos pacientes opera de manhã, então hoje é terça-feira, operou hoje de manhã, amanhã de manhã vai para casa, né? A gente pede para os pacientes, porque, assim, a gente pede para eles ficarem 2 semanas, assim, não deitado, nada disso, mas afastado das suas atividades de estresse e tudo, porque tem uma dieta especial no início, é difícil fazer isso no trabalho, dá mais tempo de tudo começar a cicatrizar, a se resolver. Então, a gente pede 2 semanas de afastamento, né? Poderia até voltar antes, mas 2 semanas traz uma segurança. Então, o retorno é rápido, né? A adaptação, às vezes, para alguns é um pouquinho mais difícil, para a maioria é muito rápida essa adaptação. Então, assim, isso evoluiu muito, né? Nós chegamos a ter 4 dias de internamento antigamente, então hoje isso evoluiu bastante. É rápido, né? O que eu vejo, assim, eu vejo o paciente 1 mês depois, ele já está com a vida praticamente toda normal. Né? Mas tem que tomar cuidado, assim, o pós-operatório, porque a gente tem, né? Daria para escrever um livro, né? A gente tem histórias assim, puxa vida, eu esqueci que eu tinha operado e comi um x-salada. Quer dizer, essas coisas que você escuta lá sempre. Então, essa é a nossa preocupação, né? Então, 2 semaninhas assim, afastado daquele ritmo alucinante que todo mundo vive, vem assim a ajudar. E o que seria uma complicação que é comum, não digo, né? Porque a cirurgia bariátrica hoje é uma cirurgia de uma taxa de complicação relativamente pequena perante cirurgias como um todo, do mesmo porte. Mas o que seria, assim, complicação na cirurgia? As complicações podem ser referente aonde você atuou, né? No intestino, no estômago, uma fístula, que é alteração da cicatrização. Você pode ter, às vezes, um sangramento, pode ter uma torção da alça intestinal. Assim, como você disse, a frequência é pequena. Mas pode ter complicações fora do sítio cirúrgico, que é uma pneumonia, uma embolia pulmonar, uma trombose. Por isso que é importante ter a equipe, porque daí você faz a prevenção de tudo isso, né? Então, assim, você não deve, a complicação, não levar nunca um paciente que não está adequadamente nutrido, que não está com a medicação em dia, não tem um distúrbio lá da tireoide ou do diabetes, que não está... Então, assim, são esses cuidados que vão diminuir. Mas é lógico que as complicações existem, acontecem, né? E apesar de ser pequena incidência, quando acontece para você é 100%, né? Para você é 100%. Então, a gente tem que pensar nisso. E isso acarreta daí uma mudança total do planejamento. O paciente fica mais tempo internado, necessita de cuidados, às vezes, intensivos, de UTI. Os grandes obesos, eles têm uma predisposição um pouquinho maior a essas complicações, por isso que eu digo que perder peso antes
cirurgia, independente do peso, é obrigatório, tem que perder peso, né? E, então, existe, viu? Não pode ninguém dizer que não existe complicação, porque existe Tem a a estenose complicação. também, né? Que Tem a estenose da anastomose gastrojejunal, que você acaba resolvendo por endoscopia. Já foi uma incidência maior, já é bem menor hoje, né? E porque vão tendo fios mais adequados, grampeadores mais adequados, você começa a ter nesse ponto a tecnologia ajuda muito, né? Então, você comparar como fazíamos há 20 anos atrás, como se faz hoje, não tem E comparação. o que seria assim uma estimativa de perda de peso para uma pessoa que fez lá um sleeve ou um bypass gástrico? Então, que seja desejado também dentro do razoável, né? Existia assim uma coisa que a gente dizia assim que entre 38% e 40% do peso total o paciente perderia com o bypass, 30% a 35% com o sleeve. Mas o que a gente vê mesmo é assim, que o paciente, primeiro, quando você fala essa perda de peso, é contando que o paciente seja disciplinado, Sim. que ele está cumprindo tudo aquilo que foi orientado. Mas a gente percebe, às vezes, que as duas técnicas podem se equiparar em perda de peso em 1, 2 anos, sabe? Então, mas vai muito do paciente e vai muito também. Você já viu pacientes que têm perda de peso insuficiente e a gente não acha o motivo, né? Como também tem pacientes que podem fazer desnutrição e você tem que atuar, uma reversão, alguma coisa assim. São pouquíssimos os casos, mas existem. Agora, a falha na perda de peso e sucesso na perda de peso de uma pessoa disciplinada ainda é um desafio, porque daí você vai assim, poxa, eu vou fazer para eu resolver o problema desse paciente, vou fazer uma técnica mais desabsortiva, mas aí eu vou aumentar o meu risco de desnutrição, então sempre isso é um desafio. E muitas vezes o paciente não entende que não é o problema da cirurgia. Como muitas vezes a gente recebe um paciente que teve uma recuperação enorme de peso, você avalia lá com os exames e tudo, e ele tem um problema lá anatômico que, se você corrigir, ele vai ter um resultado melhor. Então, analisar, né? Avaliar muito bem, esgotar o que você tem de arsenal de exames diagnósticos para você ver aquele paciente assim. Então, mais uma média. A gente espera que um paciente fique muito próximo à sua altura, a gente sempre quer menor, mas não é isso que é o sucesso da cirurgia, né? O sucesso da cirurgia é você ter controlado as doenças e o paciente ter, de novo, a sua qualidade de vida, seja no sentido emocional, no sentido físico, no sentido... porque a obesidade traz sempre as alterações emocionais também, que com a autoestima isso vai melhorando. E assim, eu acho que é importante a gente dizer, nessa questão de avaliar o risco-benefício, que o risco de ficar obeso, e principalmente um grande obeso ou um obeso com comorbidades, ele sempre vai ser maior em risco do que tratar a obesidade. Sim, com seja certeza. Com cirurgia, com qual técnica for, com tratamento clínico, Claro. Enfim. Exatamente. Entender que eu preciso fazer algo ali, escolher a melhor estratégia, mas assim, sempre a escolha de não tratar a obesidade, ela é mais danosa, ela é mais prejudicial, seja na saúde, né, um desfecho lá de diminuir a expectativa de vida, seja na qualidade de vida mesmo. Sim. Né? Exatamente, mas assim, não é motivo, mas só vou entrar assim, só pincelar assim. Na verdade, assim, essa comunicação de cérebro e intestino, intestino-cérebro, ela tem que voltar a acontecer, porque assim, por que um paciente que tem diabetes toma remédio há 15 anos, que você trata, há 15 anos, e aí eu faço a cirurgia que você pediu, liberou para fazer, e ele sai do hospital, antes de perder peso, ele sai do hospital sem medicação para o diabetes. Então, isso tudo isso é o mais importante, a gente entender o que acontece nessa relação cérebro-intestino, intestino-cérebro. Porque aí que
aí que é a situação que nós vamos progredir, estamos progredindo muito. Sim. Até propriamente todos esses resultados cirúrgicos estão dando embasamento para que se pesquise um monte de situações. Toda a vida. Mas quando a gente tiver o controle do centro da saciedade, da fome, aí a gente está chegando perto do melhor resultado. Né? E duas complicações que são comuns de ver, né, que são até meio interrelacionadas, são o dumping e a hipoglicemia reativa, né, que acontecem geralmente lá ligado a uma ingestão de açúcar. Sim. E assim, a gente sabe que comer açúcar tem um mecanismo meio de vício, até às vezes de compulsão, não é uma coisa também tão simples assim de controlar. Como é que tu vê essas duas situações aí que são corriqueiras no pós-operatório de médio e longo prazo? O dumping que a gente fala corriqueiramente é aquela situação que, por consumo de alimentos ricos em açúcar, você vai ter uma sensação de mal-estar, de sudorese, até de sensação de desmaio e tal, que acontece 10 a 30 minutos após a refeição. Tá? Esse é o dumping comum, que as pessoas, assim... Hoje, muito pouca gente tem dumping, né? Agora, quando a gente fala da hipoglicemia reativa, aí sim, esse também é chamado de dumping tardio, a hipoglicemia reativa, porque ela acontece 1 a 3 horas após as refeições. Pode acontecer entre 1 e 3 horas. Que daí é uma situação diferente, que também causado pelo consumo de alimentos, ele vai fazer um desequilíbrio entre a insulina e a glicose. Então, no mesmo momento que ocorre uma hipoglicemia, ocorre uma hiperinsulinemia. E aí você pode ter sintomas diferentes. Até são chamados de sintomas autonômicos, que são os sintomas que são mais ou menos parecidos com o dumping comum, que é aquela mal-estar e tal, pode ter tremor, palpitação e tal. E tem os sintomas neuroglicopênicos, que daí são os sintomas mais graves, que você pode ter, pode realmente ter um desmaio, você pode ter uma alteração motora importante, uma incapacidade de falar. Esses são os sintomas mais graves, que é onde você vai ter também onde a insulina a glicemia vai cair mais. Então, são os pacientes que fazem a hipoglicemia mais forte. Mas, veja, hábitos de vida. O gatilho, não. O gatilho é o açúcar. Exatamente. Então, se a gente corrige isso, a gente tem uma chance de não ter coisa. Agora, a hipoglicemia reativa acontece aí 1 a 3 anos após o bypass e tem aumentado a sua incidência, ou nós estamos diagnosticando mais. E claro que daí, além de todo esse controle alimentar, passa por uma investigação, né, para ver se não tem outro fator que está levando a essa hipoglicemia. E assim, isso já vem junto, né, como tu trouxe ali, 1 a 3 anos, e isso vem ficando mais frequente. E isso também a gente costuma ver junto com um certo reganho de peso, porque é um paciente que ainda não está fiel ali à mudança de estilo de vida. E assim, não culpando só o paciente, mas às vezes o paciente precisa ser olhado, tratado, controlado. Porque o paciente, às vezes ele desenvolveu obesidade por ser... Mas isso está acontecendo também pela alteração anatômica que nós fizemos na cirurgia. Então, tem que ser muito bem cuidado esses pacientes. Não, mas eu digo assim, o que eu quero dizer é que esse paciente que está fazendo mais o dumping ou a hipoglicemia, ele tem uma questão de dieta que está errada e que às vezes é uma coisa ligada a um açúcar, a uma dieta hipercalórica, e que ele precisa de orientação, cuidado, e às vezes vem junto um reganho de peso, que começa a ser um outro desafio, né? Como a gente já trouxe aí desde 99 faz cirurgia bariátrica, então a gente tem paciente aí que tem mais tempo de vida na cirurgia do que fora dela. Sim, né? É verdade. Então o reganho de peso, ele passa a ser uma preocupação e uma situação do cotidiano e um outro desafio. Sim, e o reganho de peso hoje é um dos grandes temas
desafiadores que nós Hoje, estamos assim, enfrentando. eu vejo assim na prática, a gente já trabalha junto, então para mim isso fica claro, né? Que a gente tem alternativa para o reganho de peso, seja olhar o paciente, entender de onde é que está vindo esse reganho e olhar para o lado, o que eu tenho de opção de tratamento medicamentoso que pode encaixar, e tem muita coisa, ou uma reoperação também. Tem Sim. paciente que operou com uma técnica antiga ou teve anatomicamente algum desfecho Situação, diferente. Isso. Como que seria essa avaliação do reganho na prática do cirurgião? O que o cirurgião vê hoje como... Excelente pergunta. Excelente pergunta. O tema cirurgia revisional ganhou um corpo muito grande, né? Mas veja, a gente precisa realmente fazer a avaliação anatômica de toda a cirurgia dele, né? Se ele tem um estômago grande, se ele tem um desvio pequeno, que é um pouquinho mais difícil de avaliar, mas existe condições de se ter uma ideia. Se ele tem uma complicação, né? Porque uma complicação, por exemplo, nós no início da cirurgia bariátrica, todo o mundo inteiro, não o mundo inteiro, mas muitos, nós utilizávamos o anel. Não sei se você lembra disso. Fábio Capella daí, né? Que era. Era um anel que era um freio no estômago. Assim, todo mundo era criticado se não usasse o anel, né? E o anel, o que acontece? Esse anel trouxe problemas ao longo do tempo, que tinham 2 tipos de anéis. Então, hoje nós temos muitos pacientes que têm uma dificuldade, porque tem anel de cirurgias muito antigas, que eles têm dificuldade de alimento sólido. Então, esse paciente começa a ganhar peso porque ele fica no pastoso e acaba o pastoso sendo as coisas mais calóricas. E ele vai ganhando peso. Não consegue comer, mas está ganhando peso. Por quê? Ele não consegue comer a carne, a proteína é difícil de passar. Então, são pacientes que merecem, sim, uma cirurgia revisional para você recolocar o paciente na qualidade de vida dele, não ficar vomitando o tempo inteiro. Sim. Então, esses pacientes, sim. Quando você tem lá um estômago que está muito grande, por algum problema ficou muito grande, ou você tem um paciente que tem um refluxo severo, eles têm uma indicação de cirurgia revisional e tem que ser valorizado. Agora, aonde nós temos que tomar muito cuidado é na indicação de uma cirurgia revisional, quando você não tem nenhum problema e foi só por perda de peso. Esse a gente tem que tomar cuidado. Porque qual é o benefício que você vai trazer? Então, esse paciente primeiro precisa ficar com a equipe multidisciplinar, ser muito bem avaliado, fazer estudos que têm que ser feitos. Aí você vai assim, um ou outro, né? Já tem doença, ajuda. Aí você pode, mas então são grupos diferentes de você abordar cirurgia revisional. E daí tem as técnicas hoje, que eu chamei de emergentes, que vêm ser técnicas assim, o bypass falhou. Tudo bem, uma falha na perda de peso que mantém a pessoa com doenças, recidivou diabetes, alguma coisa assim, claro, você tem que olhar com carinho, tem doença. Então você pode lançar mão de uma técnica um pouco mais de resultado metabólico e que vai trazer uma perda de peso nesse aspecto. Né? Então são grupos diferentes. Não, e a gente, né, essa ideia, né, acho que tem que ficar essa mensagem que o paciente que operou, ele tem que ter a sua equipe e tem que acompanhar. Para sempre. Porque tem que ser. Se não for com a que operou, tem que ser com outra, mas tem que acompanhar. Né? Tem que acompanhar, porque tem muita coisa. Né? Sim. E o próprio, às vezes, reganho de peso, naquele paciente que a gente está na dúvida, a gente não está falando que tem que tomar essa decisão a toque de caixa. Essa decisão ela pode ser pensada, pode ser discutida. Então, essa é importante ser demorada. Né? Porque, sabe, coloca de novo, entende melhor o que está acontecendo. Resgata o paciente. Isso é importante, sim. E hoje temos outras ferramentas, até mesmo medicamentosas, que podem auxiliar nisso. E às vezes até ter resultados que a gente até se surpreende. Então, hoje até os medicamentos que você falou, está saindo muita coisa aí promissora, né? A gente tem que esperar, né? O resultado vem com anos, tem que ver os que serão respondedores, enfim, tal. Mas uma pergunta comum que está no consultório hoje agora, doutor, esse remédio não é pra gente, nós nunca vamos poder comprar esse remédio. Me lembra a época da úlcera péptica, que assim, o omeprazol, quando saiu, Losec, não sei se você...
Losec. Não tinha como comprar, né? Era muito caro o Losec. Hoje você vai comprar, você compra o Omeprazol, poxa. Então, assim, a história vai se repetindo, né? Essas coisas vão acontecer. Vai acontecendo. E é bem isso. Acho que trouxe uma coisa que foi muito dos estudos com os bariátricos ajudaram no desenvolvimento dessas medicações que estão vindo a surgir. Sim, com certeza. Né? E que vão realmente ser um marco no tratamento da obesidade. Sim. E que, assim, uma coisa não exclui a outra, tem que andar de mãos dadas, né? Claro. E eu acho que o reganho tem que ser valorizado. Ainda dentro da questão do longo prazo, tem um mito de que o paciente troca uma compulsão por outra. Primeiro, assim, o que eu acho que tem que ser visto. Existe o paciente com obesidade e compulsão alimentar ou algum grau de compulsão e o paciente obeso sem compulsão. O paciente que tem uma compulsão, seja ela alimentar ou de algum outro, né, desvio antes da cirurgia, é um paciente que a gente, como clínico, toma mais cuidado mesmo, é um paciente que a gente vai ter mais cuidado, não quer dizer que contraindicaria operar de maneira alguma, mas ele pode ser tratado, mas é um paciente que tem um perfil mais compulsivo. Certo. Né? E aí vem aquela história, a pessoa operou e depois descambou para o álcool, né? Isso aí a gente ouve no consultório, às vezes até limita pessoas que poderiam ser beneficiadas com cirurgia a operar, ou quem não deveria, às vezes esconde, vai lá e opera, né? Como é que hoje tem lidado com isso, né? Eu vejo assim, André, assim, e também baseado na literatura, assim, vamos pegar assim, a compulsão e depressão pós-operatória. Pode ocorrer. E por que ocorre? Veja, existe uma adaptação no pós-operatório, que uns têm mais facilidade e outros menos. Então, você tira aquela situação de que não pode comer à vontade mais, né? Isso pode causar assim uma alteração emocional. Você tem que se adaptar a fazer coisas que você não fazia para você ter essa... Então, são muitas situações novas que o paciente, às vezes, pode realmente ter uma compulsão, às vezes por outra coisa, e pode ter um estado mais de depressão. Isso pode acontecer, mas a maioria não acontece. Então, são casos que, na prática, eu vejo como incidência menor, pequena. Assim como o álcool. O álcool, na verdade, tem estudos que mostram, né, que muda muito o metabolismo do etanol e tal. Então, existe uma interferência nessa farmacocinética. Existe. Mas, veja, alguns pacientes começam a fazer coisas que eles nunca puderam fazer. E vem aquela autoestima, e vem a euforia, e vem não sei o quê. E aí o álcool começa a fazer parte também, além dessa mudança aí na farmacocinética, e pacientes acabam também usando mais bebida alcoólica. O importante é que tem tratamento, tem que ser identificado e a pessoa tem que querer se tratar. Sim. Porque o álcool vai trazer um malefício enorme, né? Em órgãos, vai trazer um malefício vai ganhar peso de novo, o convívio familiar é um prejuízo total. Sim. Então, mas isso pode acontecer. Felizmente, isso acontece em escala pequena. Mas isso realmente pode acontecer. E eu acho que a gente tem que tirar aquela ideia de que, assim, é lógico que é um paciente que tem que ter mais cuidado, mas é um paciente que tem que ser abordado e muitas vezes tratado. Tem tratamento, né? Você tem tratamento para isso e o paciente pode ser muito ajudado, mas ele precisa querer essa ajuda. Eu acho que assim, Nassif, até concluindo também aqui, né? Porque nosso tempo já está estourando e a conversa aqui é um bate-bola, ela vai longe, mas eu acho que tem que ficar essa ideia de mensagem de que obesidade como doença, como impacto na saúde... E eu gosto quando o cirurgião fala na saúde até mental da pessoa. Sim, na saúde mental. Não, mas não dá para separar, viu? Tem que. Mas na saúde como um todo, e olhar para isso precisa de tratamento. Claro. E cada vez mais a gente tem tido aí ferramentas, seja cirúrgica, não cirúrgica, conhecimento de até mesmo mudança de estilo de vida, que vai vir de encontro aí a mas baseado em cuidado, em ciência, né? Porque também tem
tem muita baboseira nisso, a gente sabe. Sim, mas aí cabe a equipe que operou, né, que cuidou, que fez o pré-operatório, conscientizar esse paciente que ele tem que ficar no pós-operatório. Sim. Para sempre. Para sempre. É para sempre. Isso não tem como, olha, daqui 2 anos eu te libero. Não existe isso. Não né? tem essa alta, né? Não tem essa alta. Ele tem que ter um endocrinologista com ele, um nutricionista. Sim. Muitas vezes, eu gostaria que todos continuassem acompanhando a psicologia. Então, é uma coisa... Vamos lá, né, Nassi? Se for falar bem franco, eu não sei se o pós-bariátrico, se qualquer pessoa, viu? Porque tem um nutricionista, tem um psicólogo. Eu quero. Tem um médico. Eu quero também, né? Quero, é um negócio que é bom, só faz bem. Mas nesses casos, lógico, tem um cuidado a mais aí que requer. Exatamente, porque lembra, assim, a obesidade não tem cura. Mas a gente controlou. Sim. Então, a gente tem que manter esse controle. E para manter esse controle, ele tem que estar fazendo as coisas... Como tu mesmo falou, existe uma agressão, entre aspas, cirúrgica que foi feita, que existem algumas vitaminas que vão precisar ser repostas. Claro, e nas 2 cirurgias. Nas 2, porque às vezes eu quero fazer o sleeve porque eu não vou tomar vitamina. Sim, não é assim. Né? Lógico que a gente vai ver mais desnutrição, naquele caso de exceção, numa cirurgia mais desabsortiva, mas o sleeve ele impede a absorção de B12, porque não perde a produção do fator intrínseco. Então também tem. Não deve ser um método de escolha pela reposição de vitamina. Sim, não. Nassif, foi um prazer aí trocar esse bate-bola. Né? Te agradecer de novo, sempre imagina. Se mostrou solícito aí para vir e enriquece muito aqui o grupo de colegas que estão vindo aí para conversar de uma maneira séria, de uma maneira objetiva, clara, né? Mas assim, visando o quê? A gente visa paciente, a gente visa o... E trazer informação que seja útil. Não é? Seja útil. E que esteja, assim, totalmente embasada em literatura, em conceitos. E experiência também, porque a experiência vale muito também. Sim. Né? E os teus anos de experiência aí são muito importantes e vão trazer também aqui para o nosso público mais confiança, quem sabe, em escolher um caminho, achar o seu caminho. Tá bom. Muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço. Muito obrigado. Então, ficamos por aqui. Mais um Medicina em Evidência. Siga a gente, curta as redes sociais. O Instagram é o Pod Medicina em Evidência. E toda quarta-feira, às 20 horas, um episódio inédito é lançado no canal do YouTube e do Spotify. Medicina em Evidência Podcast. Até a próxima, um abraço.